Quero convidar você nesse momento, então, a abrir a sua Bíblia. Estamos fazendo uma série de mensagens intituladas Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Eu quero compartilhar com você, então, nesta manhã, a terceira mensagem desta série. Se você não tem conseguido pegar toda a série, ela está sendo gravada, filmada, uma filmagem muito boa em HD. Eu vi essa semana o DVD, ficou muito legal a gravação. Você poderá depois adquirir essas 5 mensagens para que você possa abençoar também outras pessoas falando sobre a vontade de Deus. E hoje, nessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios. No livro de Provérbios. Não poderíamos deixar Provérbios de fora dessa série, não é? Livro de sabedoria. Capítulo 2, versículos de 1 a 8. E nesta manhã, o subtema é Na direção de Deus. Na direção de Deus. Você pode repetir comigo esse tema? Na direção de Deus. Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Por gentileza, compartilhe a sua Bíblia com quem não tem. Você que não tem, chega mais perto de quem tem. Você que nos acompanha ao vivo, na transmissão pela internet ou através de uma gravação, por favor, abra também a sua Bíblia nesse momento. Na direção de Deus. Provérbios 2, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante de tudo que já vimos e ouvimos nessa manhã, já estamos, ó Deus, felizes e sabemos que o Teu coração se alegra diante de tudo que foi feito, Pai, porque fizemos com o nosso coração aberto e sincero ao Senhor. Mas, ó Deus, pedimos ainda, fala conosco. Usa o Teu servo como mero instrumento em Tuas mãos, para que possamos de fato sair daqui cheios da Tua palavra, Pai, abençoados e sendo bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm vivido a sua vida sem se interessar muito como o que Deus quer ou deseja para a sua vida. Mas são pessoas que talvez não tenham nenhum compromisso com Jesus, pessoas que não ainda entregaram a sua vida ao Senhor, pessoas que não conhecem o Cristo Salvador, que talvez a maioria que está aqui hoje conheça. Mas se nós vamos perguntar a alguém que já entregou a vida a Jesus, ou que está interessado nas coisas de Deus, obviamente a questão e a pergunta: você quer fazer as coisas da sua vida, tomar suas decisões segundo a vontade de Deus? Qual é a resposta natural de todo mundo? Sim. Pessoas estão preocupadas em ter a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Usamos até uma expressão que eu tenho um pouco de dificuldade, que é assim: estou no centro da vontade de Deus. Bom, vontade de Deus não tem periferia, então também não tem centro. Vontade de Deus é vontade de Deus.
Não tem aquela coisa assim, porque isso dá a ideia de que nós podemos estar mais ou menos na vontade de Deus. A gente pode estar em algumas coisas da vida, a gente está no centro da vontade de Deus, e outras coisas nós não estamos. Não existe essa história. Ou estamos na vontade de Deus, na direção que Deus tem para a nossa vida, ou não estamos. E algumas pessoas vão começar a ficar preocupadas com isso, tão preocupadas que entram em desespero. E pessoas que vivem a sua vida ansiosas, porque querem viver segundo a vontade de Deus. E se a própria vontade de Deus é que nós não vivamos ansiosos por coisa alguma. E aí nós entramos num choque, por vezes, teológico, entramos numa questão de meu Deus, e agora? Como é que essa coisa funciona? Afinal, temos visto isso na primeira mensagem, na segunda mensagem. Eu quero apenas fazer uma introdução, fazendo um resumo do que nós já vimos até aqui. Qual é a vontade de Deus na sua vida familiar? Qual é a vontade de Deus na sua vida profissional, na sua vida acadêmica? Qual é a vontade de Deus na sua vida eclesiástica, nos seus ministérios? O que Deus tem para a sua vida? Por vezes nós ficamos assim, bom, o que Deus quer de mim? Será que Deus confirma isso no coração? Será que Deus está aqui para falar com a gente? Será que a direção de Deus ela pode ser conhecida por nós? Porque temos tomado decisões, por vezes, na família, que a gente sabe que não é da vontade de Deus, mas a gente toma. Decisões profissionais, que nós sabemos que aquilo não agrada o coração de Deus, mas nós tomamos. Decisões, por vezes, dos ministérios da igreja, que nós sabemos que não é aquilo que Deus quer de nós, mas mesmo assim nós fazemos. Ou pior, quando Deus quer que façamos e nós não fazemos. É aquela história da pessoa que diz assim, pastor, estou cansado de servir e esse ano eu vou descansar. Cuidado, Deus pode te levar. Porque aquele que não serve, não serve. E aí nós precisamos entrar numa questão de que, bom, a minha vida é para o Senhor. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, e Gálatas 2:20 vai dizer o quê? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, viva pela ou na fé. Na fé. A vida não é minha, eu não escolho, hoje eu vou servir a Deus, amanhã não vou servir. Servi muito ao Senhor, e amanhã então eu vou descansar. Não existe essa questão na palavra de Deus. Há uma questão também, quando a gente fala de vontade de Deus, que eu já ouvi isso de muita gente boa, gente crente, gente piedosa. Mas permitam-me dizer que isso não tem base bíblica. É quando a gente fala assim, a vontade permissiva de Deus. Me mostra a base bíblica para isso. Nós não temos. Não existe essa história, teologicamente falando, de vontade permissiva. Deus permitiu, então é vontade permissiva de Deus. Não, cuidado, cuidado. O povo, por exemplo, estava clamando a Deus, Senhor, nós queremos um rei. E Deus está falando para eles assim, olha, eu sou o rei de vocês. Vocês são uma nação diferenciada de todas as outras, porque eu escolhi vocês, eu formei vocês, para que vocês sejam bênção na vida de todas as outras nações. Eu serei o rei de vocês. Não, Senhor, todo mundo tem rei, nós também queremos ter um rei. E aí Deus permite que eles tenham um rei. Isso é vontade permissiva de Deus? A gente vai ver que não existe essa história. Não existe essa história. Aí nós falamos de duas vontades de Deus. Qual é a vontade de Deus? Bom, depende, né? A resposta é depende. Porque tem a vontade que a gente fala, e biblicamente temos base para isso, que é a vontade decretiva de Deus. Você gravou essa palavra? Vontade decretiva de Deus. Ou seja, são os decretos. Deus falou e acabou. Acabou. Falou, está falado. Deus disse assim, façamos o homem conforme a imagem, foi feito. Haja luz e houve. Haja separação e houve. Deus falou, o meu filho vai morrer e ressuscitar. Os profetas falaram várias vezes isso. Lá em Gênesis 3,15 temos a primeira referência. E o filho veio e obedeceu. Em um dado momento ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, a humanidade de Jesus ali também. E ele falou, mas seja feita a tua vontade. Qual era a vontade? Decretiva de Deus. Porque Deus disse
e está feito. Deus é o Senhor do universo, é o que a gente fala de soberania de Deus, que independente das decisões que nós tomamos, se a gente concorda, se a gente não concorda, se a gente aceita, se a gente não aceita, é assim porque Deus decidiu que é. Você olha o planeta Terra, olha os planetas suspensos num vazio, e os físicos ficam tentando explicar, mas é algo que não tem explicação. Se a Terra girasse um pouquinho mais rápido do que ela gira, ou um pouquinho mais devagar do que ela gira, não haveria vida na Terra. Se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, ou um pouquinho mais afastada do Sol, na sua órbita, que já é uma órbita esquisita, não é? Que é determinada por Deus, não haveria vida na Terra. Nós estamos num único lugar da Via Láctea que existe possibilidade de ter vida, e nós estamos aqui. Por quê? Porque Deus quis assim. É uma questão que não tem explicação. A gente pode tentar achar as explicações da física e tudo mais, mas vamos chegar à conclusão de que, bom, é assim porque é. Nós nascemos e crescemos, envelhecemos e morremos. Há um ciclo, e por que é assim? Nós vamos estudar todos os mecanismos, a biologia, vai falar do organismo e tudo mais, mas é assim, porque Deus determinou a sua soberania. O profeta Isaías vai dizer que Deus tem o universo na palma da sua mão, e para mim aquele texto é fantástico. Quando nós vamos ver que Deus falou assim, Ele chama as estrelas pelo nome. Você sabe quantas estrelas tem? Nem todos os telescópios do mundo já conseguiram achar aí, o Hubble, e tem os outros aí agora que medem a questão das energias, né? Não conseguem, é muita estrela, são muitas galáxias. Deus chama cada uma pelo nome. Você acha que Deus não sabe a sua vida? Você acha que Deus não sabe o que a gente vive, o que a gente passa, que Deus não sabe a nossa necessidade, que Deus não sabe o nosso nome, que Deus não sabe quem a gente é? Jesus chamar Zaqueu pelo nome, ali a gente já fica maravilhado. Ele sabe o nome de todas as estrelas. É algo que a gente nem consegue mensurar. A vontade decretiva de Deus, então, é a vontade soberana de Deus. Ele diz e está feito. Mas há uma outra vontade de Deus que também é revelada na Bíblia, e há a base bíblica para isso, que é a vontade preceptiva de Deus, dos preceitos de Deus, ou seja, é aquela vontade de Deus que Ele tem para nós como algo bom, mas que nós podemos sim resistir a isso. Por exemplo, Deus diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A gente ama todo mundo? Não ama, não ama. Ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. A gente tem outros deuses? Tem. Pode não ter imagem de escultura, pode não ter um negócio, mas a gente tem divindades aí, como por exemplo, dinheiro, emprego, família, por vezes o filho, por vezes o esposo ou a esposa, e nós temos que tomar cuidado com isso. Pastor Heber Campos Júnior, que foi a uma série de palestras que eu participei há algum tempo atrás e abençoou a minha vida, e daí surgiu essa série de mensagens. Ele disse que nem tudo o que é revelado é preceito, mas todo preceito é revelado. É interessante porque a gente tem que tomar cuidado com esses invencionismos, vontade permissiva de Deus. Não, nós tomamos decisão. Tem gente que fala assim, eu me lembro quando eu estava no primeiro ano do seminário, chegamos lá no seminário e o professor, um dos professores, né, que era muito, gostava de polemizar algumas questões, falou assim, por que vocês estão aqui? Ah, porque Deus me chamou, porque Deus me obrigou. Né? Havia algumas experiências do tipo assim, não, eu tentei fugir igual o Jonas, né? Mas o peixe me pegou e me vomitou aqui, e eu estou aqui, né? Eu vim. Aí ele falou, nada disso, vocês estão aqui porque vocês decidiram estar aqui. Aí ficou todo mundo assim, mas como assim? Não, vocês podem ter entendido que Deus chamou vocês, ok, mas vocês poderiam ter dito, não vou, a decisão era nossa. Mas vocês decidiram vir. Alguns decidiram porque Deus realmente chamou, vocacionou. E outros vieram porque simplesmente acharam que Deus chamou. Mas vocês vão ser peneirados.
E, de fato, de mais de 100 alunos que nós tínhamos no primeiro ano, formamos com 37 alunos. E mesmo assim, porque alguns foram agregando, da turma original, menos de 30. E talvez desses 30, poucas pessoas foram, de fato, para o ministério, e alguns já saíram e tudo mais. A questão é, qual é a base da decisão que a gente toma? Não, porque Deus mandou. Como é que você sabe que Deus mandou? Como é que a gente sabe que Deus mandou? Que vontade é essa de Deus? Vontade, então, preceptiva, vontade decretiva. Precisamos entender essas duas coisas. Aquilo que é de Deus e é soberania, nós não discutimos. Aquilo que Deus tem como preceito, nós podemos resistir. Mas se não obedecermos, os maiores prejudicados somos nós. Porque Deus continua sendo Deus. Mas nós sofremos quando não obedecemos ao Senhor. E aí aquela frase que marca muito meu coração: se a gente deseja saber mais a vontade decretiva de Deus do que a vontade preceptiva de Deus, é porque não amamos o Senhor. Porque por vezes a gente está tão preocupado em saber o que Deus vai fazer, o que Deus está pensando da vida, o que Deus vai determinar para mim, que a gente esquece que Deus já tem revelado na sua palavra preceitos e valores para nós vivermos e vivermos bem. Ele já falou, Ele já revelou, Ele já mostrou, está na sua palavra. Então, amar o Senhor é também obedecer à sua vontade preceptiva. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. Daí, nós aprendemos na segunda mensagem que a vontade de Deus é revelada na sua palavra, mas ele diz que nós devemos buscar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus deve ser buscada. E a Bíblia diz, peça a Deus, porque Ele dá. Peça a Deus sabedoria que Ele dá. Pastor, eu não sei como fazer nessa situação, nessa área da minha vida, eu não sei como realizar isso, aquilo outro, qual decisão tomar. Eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia diz, peça a sabedoria que Deus dá. Mas como é que isso funciona? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu pai secretamente, que Ele te recompensará, disse Jesus. São experiências que a gente precisa ter com o Senhor. E buscar sabedoria aonde? Na palavra de Deus, nas Escrituras. São princípios que nós temos e que não são invencionices de pessoas, de um líder, de alguém daqui ou de lá, mas é alguma coisa que Deus mostrou para a gente. E não temos como ficar tentando dar um jeitinho, porque o que a gente tem feito ao longo dos anos é dar um jeitinho nas coisas que são de Deus. E não tem jeitinho. A gente acha que o jeitinho é nossa invenção, né, brasileiro, né? Mas os hebreus, por exemplo, já davam um jeitinho, porque eles criaram tantos preceitos ao redor da lei de Deus, que, por exemplo, a questão do sábado, eles não podiam fazer nada no sábado, um certo esforço, e começaram a determinar quantos quilos poderiam carregar no sábado, até tantos quilos pode, até passou dali não pode. Quantos metros poderiam andar, passou naquela metragem, não pode mais, é pecado. Sábado está sendo desrespeitado. E Jesus chega, e Jesus começa a bagunçar esse negócio, e eles falam assim, mas o senhor não obedece nem o sábado. E aí Jesus vira para eles e fala o quê? O sábado foi feito em função do homem, e não o homem em função do sábado. Vocês distorceram a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. O problema é que vocês bagunçaram tudo. Aí sabe o que eles faziam? Por exemplo, bom, eu morava aqui, do outro lado da rua mora a minha família, filho ou pai, alguém. Se eu fosse daqui para lá, no sábado, seria pecado, porque eu estaria desrespeitando a metragem estabelecida pela lei dos homens agora, e não mais de Deus. Aí sabe o que eles faziam? Amarravam uma corda, um tecido, alguma coisa numa casa, e amarrava na outra. Agora as duas são uma só. E agora pode atravessar, pode de lá para cá, de lá aqui para lá, porque não é mais pecado. Eles deram um jeito da coisa agora ser. Esse negócio do jeitinho a gente acha que é nosso. Isso é desde que o homem é homem. Quando Adão foi questionado, o que ele falou? A mulher que tu me deu. Aí a mulher
Foi a serpente que o Senhor criou. Foi o Senhor que criou. A culpa é de Deus. Quando a gente começa a ver isso, a gente começa a pensar em algumas questões. Eu quero aprofundar com você, então, a busca pela sabedoria de Deus. Quando a gente fala que precisamos estar na direção de Deus. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a direção de Deus é condicionada. Você pode repetir comigo? É condicionada. Por que é condicionada? Vamos ler o texto, versículos de 1 a 4. Diz assim, olha: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Perceberam? Perceberam que há uma condição, que há uma condicionante aqui e que se repete? Quando a gente começa a olhar, é condicionada ao quê? Primeira coisa que ele diz: aceitar as minhas palavras. Se aceitar as palavras. Eu quero ter sabedoria que vem de Deus. Ok, mas eu não quero aquilo que Deus falou. É um negócio meio inconsistente. Se eu buscar e aceitar as palavras de Deus, eu terei sabedoria que vem de Deus. Parece que é lógico, mas na vida real, na vida prática, quantas vezes a gente vai ao contrário disso? Deus falou uma coisa, a gente começa a questionar o que Deus falou. A gente começa a pensar diferente do que Deus falou. Só que a Bíblia diz: se vocês aceitarem as minhas palavras. Agora, tem mais uma: se aceitar as palavras e guardar no coração. Não adianta também, não, eu aceito as palavras de Deus. Tem gente que aceita Jesus toda semana. Todo culto evangelístico, se você fizer apelo, a pessoa vai aceitar Jesus. E eu fico lembrando daquela época, do momento que Pedro, Jesus pega ali os discípulos e diz a palavra que ele amarra uma toalha, cinge uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E está lavando os pés e tal e tal. E aí Pedro, sempre Pedro, Pedro olha aquela situação e fala assim: Senhor, não lavarás os meus pés? Achando que está agradando, achando que está arrebentando o negócio, lavou o pé de todo mundo, eu vou falar para não lavar o meu, eu vou ser o mais humilde de todos, eu vou ser o cara, porque tem gente que quer ser o mais humilde de todos, eu sou soberbamente humilde, é um negócio assim, humildemente soberbo, não sei como é que é esse negócio, e Pedro estava naquele negócio. Aí Jesus falou assim: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo, você não vai ser comigo. Aí Pedro: então o Senhor lava logo tudo, lava a cabeça, lava o pé, lava tudo, Senhor. Pedro é os extremos, Aí Jesus falou o quê? Aquele que já foi lavado não precisa lavar a não ser os pés. Isso traz algumas lições para a gente, porque a gente acha, primeiro, um extremo: eu entreguei a minha vida a Jesus e uma vez salvo, sempre salvo, acabou. E aí a minha vida moral e ética, ela se torna duvidável. Muito cuidado com esse extremo. E outra pessoa que acha que não, eu tenho que entregar a vida para Jesus todo dia, aceitar Cristo todo dia. Se eu já tenho Cristo, se eu já sou moradia do Senhor, se Ele já habita na minha vida, eu não entendi. Porque Jesus diz que todo aquele que estivesse na sua mão de maneira nenhuma lançaria fora. Então não vou nem entrar nesse mérito de perda de salvação, porque a Bíblia diz que não somos nós que conquistamos, é o Senhor quem dá, e é de graça do Senhor, a graça de Deus. Então não é mérito nosso. Então veja bem o perigo dos extremos aqui. A Bíblia diz: se aceitar as palavras e guardar no coração. Aí ele vai dizer ainda depois: se der ouvidos à sabedoria. Que sabedoria é essa? Sabedoria que vem de quem? De Deus, de Deus. Aí vai dizer: se inclinar o coração para o discernimento, porque quem é sábio vai entrar no momento de discernir. O que é sabedoria? É você discernir o que é e o que não é, o que é bom e o que é ruim. Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria para quê? Na prática da vida, da coisa. Preciso fazer isso. É
ou não é? Posso ou não posso? Tem gente que vai no gabinete do pastor, bate lá, pastor, eu estou com essa decisão para tomar, tomo ou não tomo? E aí o pastor fala o quê? O que Deus falou com você? Qual é a sua decisão? Sabe por quê? Porque a decisão é sua, não é minha. Porque se há pessoas que ficam tão dependentes do líder espiritual, do seu guru, porque se torna um guru, que a pessoa fala assim, fulano, você casa, o cara casa. Você dissolve o seu namoro, não é de Deus. E o cara dissolve o namoro. Espera aí, a Bíblia nos chama para nós, cada um, sermos sacerdotes de Deus. Cada um termos a nossa responsabilidade diante do Senhor. O papel do líder espiritual é orientar e mostrar aquilo que é de Deus. Mas a decisão é pessoal. Então a Bíblia vai dizer discernimento. Inclinar o coração para o discernimento. Discernir é o quê? É saber se é bom ou se não é bom. Se não é bom. A outra questão que ele vai dizer, se clamar por entendimento. Está vendo como é que o negócio é difícil? Inclinou o coração para o discernimento, mas agora tem que clamar a Deus para quê? Para ter entendimento e gritar bem alto por discernimento. Porque não é fácil. Talvez a luta que você esteja enfrentando, talvez há meses, se não anos, e você está empurrando para lá, e você vai empurrando para frente, para o futuro, para não tomar decisão. A Bíblia diz, grite por discernimento, peça a Deus sabedoria, entendimento. Está vendo como é que essa luta não é só sua, essa luta é de todos nós. Essa luta é de todos nós. Agora ele vai dizer, procura sabedoria como se procura prata. A ideia é, da maneira como você busca alguma coisa muito preciosa, procura sabedoria. Porque a gente se preocupa tanto com tanta coisa que é secundária, que é corolária, que é periférica, e a gente esquece de procurar aquilo que é central, que é a sabedoria para viver bem. Quanta gente boa passando problemas em família, porque faltou sabedoria, está faltando sabedoria. Sabedoria, por vezes, é o equilíbrio nas decisões, é o discernimento de saber, isso é bom, isso é ruim. Nos estudos não é diferente, no trabalho não é diferente, na igreja não é diferente. Ele vai dizer, busca a sabedoria como quem busca um tesouro escondido. Sabe, a Bíblia nos ensina que a maturidade é diferente da experiência. Porque eu tenho conhecido, infelizmente, eu tenho conhecido muita gente vivida, experiente, mas que não é sábio. Não tem tomado decisões sábias. Timóteo, que era jovem, é chamado por Paulo, pela própria igreja, de quê? De presbíteros. Presbítero significa, algumas traduções traduzem como ancião, que dá a ideia para a gente de alguém mais velho. Mas a palavra não significa isso. Significa alguém com sabedoria e maturidade para tomar decisão. E Timóteo, que era jovem, é chamado de presbítero. É chamado de ancião. Então, olha como é que a Bíblia nos fala. A experiência, ela vem com os anos, mas a maturidade não. A maturidade precisa ser buscada, precisa ser clamada ao Senhor, me dá maturidade, me dá, Senhor, sabedoria. E nós precisamos buscar aqui alguns erros que nós devemos evitar, que a Bíblia nos ensina. Hoje nós vivemos uma época que tem mais uma faixa etária. Quais são as faixas etárias aí que nós temos? Criança, junior, adolescente, jovem, adulto, ancião, né? Terceira idade. Agora existe também a adultolescência. A adultolescência é aquela pessoa que tem mais ou menos seus 40 anos, 50, mas que continua vivendo como se adolescente fosse, com as mesmas crises da adolescência, com as mesmas atitudes da adolescência,
A adolescência é o momento da transformação, está tudo mudando, o corpo está mudando, a cabeça está mudando, está tudo mudando, ele quer resolver o mundo e ele vê que o negócio não dá, e alguns adolescentes entram em depressão, e alguns adolescentes entram em êxtase, e alguns adolescentes se perdem pelo caminho, e pais têm ali dificuldades em relacionamento, por vezes, com os adolescentes. Mas a adolescência é uma fase maravilhosa de bênção, de mudança, de oportunidades. Mas tem muita gente boa que não está amadurecendo, que está protelando, e nós ficamos escravos das opções. Hoje nós temos tantas opções nesse mundo, que a gente acha que ter tantas opções é ter liberdade, mas não é. Claro, me entendam bem o que eu estou falando, não estou falando para a gente voltar para a ditadura, nada disso não, por favor, não estou falando politicamente, estou falando em termos espirituais. Muito cuidado com isso. Nós temos muitas opções e por vezes nós ficamos presos a isso. A outra questão, cuidado com os pressupostos dessa época. Deus tem um propósito para a sua vida. Claro que tem. Aí alguém chega para você e fala assim, Deus tem um propósito para a sua vida. Você se impressiona com aquilo. Claro que tem. Deus tem um propósito com cada criatura, com cada pessoa, com cada questão que você possa imaginar. Deus tem um propósito, a sua vida tem propósito, meu irmão. Sua vida, você não foi jogado aqui para viver um tempo e morrer. Não, Deus tem um propósito diferenciado para cada um de nós. É aquela ideia de florescer onde está plantado, né? Tem um livro, inclusive, muito bom, você pode ler. Floresça onde está plantado, é onde você está, seja bênção lá. Aí tem uma outra frase que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Ah, eu tenho dificuldade com esse negócio. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Só que a gente está achando que o melhor de Deus são bênçãos materiais. Aí a gente fica assim, eu estou com um emprego ruim, estou ganhando mal, estou comendo mal, estou me vestindo mal, está tudo ruim, mas o melhor de Deus está por vir, porque eu vou ganhar um emprego melhor, vou montar uma empresa melhor, vou comprar uma roupa melhor, vou comer melhor, vai ser tudo melhor. A gente está falando em termos materiais. O melhor de Deus em termos materiais pode até estar por vir, mas o melhor de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, já veio. A salvação já está disponível, o Espírito Santo de Deus foi derramado, cumprindo a profecia de Joel. Queridos, nós precisamos viver nessa época que o Senhor está nos chamando. Quantas vezes a gente fica com essas frases prontas que as pessoas fazem por vezes, e eu estou dizendo, às vezes músicas são até bonitas aqui e ali, mas cuidado com a teologia, porque nós temos que ser como os bereanos. Os bereanos faziam o quê? Conferiam na palavra se era aquilo mesmo. E às vezes a gente não está conferindo. A Bíblia não promete emprego melhor para ninguém. Não promete. Nós temos na Bíblia pessoas que eram milionárias, como Abraão, Salomão, Davi, homens milionários que foram usados por Deus, mas também chamou homens simples, como pescadores, boiadeiros, e Deus chamou, e foram homens especiais, que fizeram uma obra maravilhosa. Deus não promete emprego melhor para ninguém. A Bíblia não promete saúde para todo mundo, não promete. John Bunyan, o grande John Bunyan, que escreveu O Peregrino, o homem morreu na prisão, à míngua, sozinho, cheio de enfermidade, sofrendo anos e anos ali, e Deus não curou ele. Quanta gente boa nós temos aqui que fala assim, pastor, eu estou com dor aqui, é a idade do condor, né? Eu estou com dor aqui, com dor ali, com dor aqui, e isso não é privilégio da terceira idade, é privilégio hoje, infelizmente, de todo mundo. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus pode curar, Deus pode, e eu creio nisso. Eu já vi Deus fazer milagres, mas Deus faz quando Ele quer, e quando for para a manifestação da glória de Deus e não nossa. Eu tenho visto muita gente boa fazendo espetáculo com o nome do Senhor,
como se Deus fosse obrigado a curar todo mundo. Jesus curou todos os cegos da sua época? Não curou. Jesus curou todos, porque Jesus poderia ter subido no pináculo, igual o diabo falou, para ele subir, ele subiria no pináculo e falou assim, agora todo mundo está curado, e blom, aí aquela onda, né, bom, 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 igual desenho animado, né, bom, 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 aí vai curando todo mundo. Ele fez isso? Não. Sabe, quando a sogra de Pedro estava lá, e Jesus a curou com um propósito. Qual foi o propósito? Que ela servisse. E ela serviu. Deus cura todo mundo? Não. A Bíblia promete? Não. A Bíblia promete que todos os cônjuges serão felizes? Não promete. Mas ela dá os princípios para que a gente seja feliz. Ela promete que todo mundo vai casar? A Bíblia promete que todo mundo vai casar? Não promete. A Bíblia promete e diz que há bênçãos para aquele que anda retamente. E aí eu quero citar mais uma vez o pastor Heber Campos, como diz o seguinte, preste atenção nessa frase. Viver uma expectativa pagã gera insatisfação constante. A gente tem vivido, por vezes, uma expectativa que não é bíblica. E isso tem gerado em nós uma insatisfação. E a gente fala assim, será que vale a pena servir a Deus? Se eu sirvo a Deus e faço tudo certinho e dá tudo errado na minha vida, o outro que não faz, como é que é esse negócio? Porque a expectativa, por vezes, não está sendo bíblica, está sendo pagã. Eu estou dizendo isso porque todos nós somos permeados com isso. Quantas vezes nós fazemos isso? E nós tomamos assim essas decisões. Cuidado com o que a Bíblia não diz. Esse é um terceiro erro muito comum. O livro de Provérbios, por exemplo, que nós lemos, é um livro de sabedoria, não é um livro de promessas. E aí eu quero dizer uma coisa aqui que pode mexer muito com você, mas é bíblico. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando ela crescer, não se desviará. Isso é promessa? A gente tem encarado isso como sendo promessa, e isso não é promessa, isso é palavra de sabedoria. Provérbios é um livro de sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitos irmãos, crentes, fervorosos, piedosos, cheios do Espírito Santo, que ensinam os seus filhos desde pequenininho nos caminhos de Deus, e de repente o seu filho se desvia do caminho e vai para o mundo, e a pessoa fica em crise. Mas Senhor, e a promessa do Senhor, que se eu cuidasse do meu filho e ensinasse nos caminhos, ele nunca se desviaria, olha lá meu filho. A Bíblia diz que isso é palavra de sabedoria. A consequência mais natural de alguém que ensina o seu filho nos caminhos do Senhor é que esta criança, quando crescer, não vai se desviar. Mas a decisão é de quem? É dessa criança que vai se tornar adulta. Queridos, toda noite, eu vou no quarto dos meus filhos, depois que eles dormem, e oro por eles. Eu ponho a mão sobre eles e oro por eles. E clamo a Deus para que eles sejam homem e mulher de Deus. Para que os problemas que surgirão e vão surgir, amizades que vão aparecer e vão aparecer, situações complicadas que vão surgir, não desviem os meus filhos. Eu tenho orado por isso desde que eles eram bebês. Mas a decisão é deles. Vai chegar um momento em que eles vão tomar a decisão. O coração do pai, da mãe, do avô, da avó, o desejo é o quê? É que o filho cresça e seja um servo de Deus. Mas isso não é promessa, nesse texto não é promessa. Esse texto é de sabedoria. Então, ensinar princípios de sabedoria bíblicos para o meu filho é algo que nós precisamos fazer. É algo que nós temos obrigação de fazer.
Romanos 8, 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus? Fazer-nos parecidos com Jesus. Esse é o propósito de Deus. Talvez aqui a melhor interpretação desse texto que eu tenho colocado na minha vida é que o eleito de Deus, o predestinado de Deus é Jesus, somente Ele. E a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, aquele que está em Cristo, aquele que entregou a sua vida a Jesus e que Jesus mora na sua vida, esse passa a ser um eleito de Deus. Porque o eleito é o Cristo. Nenhum outro teria mérito para isso. O mundo gera em nós expectativas falsas, armadilhas, e nós temos caído nelas. O casamento será um lugar de sexo intenso, realização familiar e alegria. Isso é verdade? Isso acontece em todas as famílias, em todos os casamentos? É isso? Não é, meus irmãos. Não é. Porque isso não é automático. E viveram felizes para sempre. Isso é historinha de criança. E a gente acha que a vida real é assim: eu vou casar e agora tudo automaticamente vai funcionar, eu vou ser feliz, tudo vai ser legal. Não é. E aí você descobre logo no início que não é. E aí passa a vida sofrendo. Só que a Bíblia diz que se há uma condicionante, a vontade de Deus, a direção de Deus para a nossa vida é condicionada àquilo que Ele já tem revelado para nós. Deus está mais interessado no seu caráter do que na sua realização. Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso sucesso na vida. Um exemplo: tem gente que entra em crise. Eu vou pensar assim: Deus, Senhor, qual faculdade eu vou fazer? O jovem tem essa crise, por exemplo. Qual faculdade eu vou fazer? Deus está preocupado assim: como você vai fazer a sua faculdade? Porque o qual, querido, você vai fazer um teste de aptidão, você vai fazer lá alguma coisa que você goste. É uma decisão madura, com discernimento, sabedoria, esses princípios que a Bíblia nos diz. Mas você vai fazer o curso que você quiser. Eu já estou no meu quarto curso. Eu vou fazer. E talvez depois outro e outro. Agora, como eu estou fazendo o curso? Como eu estou fazendo a faculdade? É isso que interessa para Deus. Como você está no seu trabalho? Interessa mais para Deus. Como você está no seu casamento? Como você está realizando o seu ministério? Qual é a forma que você tem vivido a sua vida? É isso que Deus se preocupa? Princípios de caráter. A direção de Deus. E por fim, a direção de Deus é revelada pela própria sabedoria de Deus. A Bíblia diz: então, você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Lembra que a gente estava falando? Eu quero discernimento, eu quero conhecimento da boca de Deus. Ele reserva a sensatez para o justo, como o escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Há métodos muito perigosos para discernir a vontade de Deus na nossa vida. E a gente tem visto aí pessoas falam assim: mas Senhor, mas pastor, Deus abriu as portas. Portas abertas que facilitam as suas decisões, nem sempre são abertas por Deus. A gente sabe disso. Em Atos capítulo 16, o Espírito de Jesus, diz a Bíblia, que proíbe Paulo de levar o Evangelho à Ásia. Ué, a pregar o Evangelho, Deus abriu as portas, Paulo tinha condições de ir para a Ásia, e Deus falou: não vai. A porta estava aberta, mas não era para ir. Não era para ir. Quando a gente vê porta fechada, nem sempre a porta fechada significa que foi Deus que fechou. Tem gente que fala assim: não, mas o Senhor fechou a porta e tomamos decisão e tudo começa a dar errado. Nem sempre é porque desobedecemos a Deus. Por vezes,
Lembra de Tiago? Teremos provações e por vezes as coisas dão errado. Há dificuldades na vida. Por exemplo, eu vou dar novamente o exemplo do casamento. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de casamento. Que dificuldade. Ah, então está dando tudo errado. Vamos separar. Não é da vontade de Deus. Cuidado. O emprego, montei um negócio. Mas pastor, está tanta luta, tanta luta, tanta luta. Querido, é luta. O empresário no Brasil tem que ser herói. Porque tem tudo para dar errado. Ou ele se corrompe, ou ele tem que pagar uma alta carga tributária. É isso. É o nosso país, infelizmente. Então vai ter luta. Vai ter luta. Não tem jeito. Aí a gente fala, não, está tendo muito problema. Não é de Deus. Quem disse? Olha os exemplos da Bíblia, olha os... Quer ver um negócio complicado? Testes que a gente faz com Deus. Muito cuidado com testes com Deus. Teste de que maneira? A gente pega exemplos na Bíblia, que são exemplos de incredulidade, e faz aquilo como um teste para a nossa vida, para a gente tomar decisão. Por exemplo, para mim um exemplo clássico, Gideão. Lembra de Gideão? Juízes capítulo 6. Gideão, Deus fala com ele assim, Gideão, vai lá, luta contra os midianitas. Aí Gideão faz o quê? Senhor, tal, como é que é? Como é que não é? Aí ele fala assim, Senhor, então vou fazer um teste. Aqui está um velo, né, uma coisa de lã. Se amanhã de manhã tudo estiver molhado de orvalho e o velo seco, eu vou entender que é sinal do Senhor. Aí no outro dia, tudo molhado, o velo seco. Não convencido, ele diz assim, mas para confirmar, amanhã, se tiver o velo molhado e tudo seco, aí eu vou saber que é a vontade de Deus. E aí no outro dia, vai lá. Aí a gente pega esse exemplo e traz para a nossa vida como se fosse um exemplo de fé. Esse foi um exemplo de incredulidade. Gideão, meus irmãos, era um adorador de Baal. Na casa dele, era o templo de Baal. Esse cara tinha dificuldade em acreditar. Ele tinha dificuldade de fé. E a gente pega esse exemplo a despeito de tudo que ele fez, a despeito que ele foi, que Deus com os seus 300 derrotou os midianitas, Deus usou a vida dele, amém. Mas a despeito de tudo isso, as decisões, os testes que eles fizeram com Deus não são regra para a nossa vida. E a gente fica fazendo teste com Deus assim. Não, Senhor, amanhã, se amanhecer chovendo, eu vou entender que é do Senhor. Aí amanhece ensolarado. Ah, não era de Deus. Cuidado com isso. A gente toma, por vezes, decisões muito nesse achismo nosso. O livro de Juízes, meus irmãos, é um péssimo livro para você tomar como exemplo de fé. Por exemplo, você pega lá Jefté, em Juízes 11. Jefté está tão feliz que fala assim, a primeira pessoa que eu vi, eu vou matar. E qual é a primeira pessoa que ele vê? A filha dele. Olha que exemplo. A época do juízo é uma época difícil, conturbada, são 300 anos mais ou menos de história complicados, então muito cuidado em qual personagem bíblico, em qual período da história, qual é o texto, o teor que você está tomando sua base. Gideão, Jefté, cuidado, cuidado. Tem gente que faz, o que eu costumo dizer de roleta russa gospel. Roleta russa gospel. Eu estou com uma Bíblia virtual, me dá uma Bíblia aqui, física. Presta aqui. Roleta russa gospel, é assim, ó. Senhor Deus, fala comigo agora, Senhor. Aí você fecha o olho. Esta é a palavra do Senhor que dirigiu. E não deu certo, não, peraí. E não entendi nada. Entendi nada. Aí tem uma hora que vai cair num texto que a gente vai achar que é vontade de Deus. Vai dizer que nunca ninguém fez isso aqui?
A risada denuncia, né, rapaz? Cuidado com um negócio chamado caixinha de promessa. Caixinha de promessa não é pecado você ter caixinha de promessa, tá? Não é pecado. Mas lá só tem coisa boa. Parece provérbio chinês, né? Você quebra o biscoitinho da sorte e tira lá para ler. Cuidado, porque a Bíblia tem promessas de Deus, mas também tem puxada de orelha. Aí aquele texto, né, que fala assim, talvez vocês conheçam aquela história de Judas, né? O cara leu lá, assim, Judas foi se enforcar. Aí, que isso, Senhor? Aí vira a página, aí faz a roleta russa de novo, aí sai lá, vai e faz o mesmo. Aí o cara entra em crise, aí ele abre de novo, e aí vai lá, o que tem de fazer, faz-o depressa. O cara vai lá e se mata. Foi da vontade de Deus, estava na Bíblia. Então, muito cuidado com essa questão da vontade de Deus ser revelada na roleta russa. Cuidado com texto fora de contexto. Tem um princípio que eu uso que é assim, o texto fora do contexto só serve como mero pretexto. Isso eu aprendi com um professor, um homem de Deus, que me ensinou essa questão. Muito cuidado. Porque às vezes a gente pega um texto bíblico que não tem nada a ver com nada naquele contexto, fora do contexto, e usa como pretexto, e diz assim, não foi a Bíblia que mandou. Bíblia que mandou. Está na Bíblia. Tá. Abre sua Bíblia lá, no Salmo 137, versículo 9. Abre aí rapidinho, por favor. 137. Projeta para a gente melhor, Dani. É o último versículo do Salmo 137. Olha aí. Leiamos o texto. Feliz. Vão obedecer, vão. Deus está mandando. É isso que a Bíblia está dizendo? Olha o perigo da gente pegar um texto fora do contexto, meus irmãos, e usar como mero pretexto. Olha só que perigo. Só para você não achar que a Bíblia, que o salmista estava doido, né? Os salmos são uma expressão do coração do ser humano. Então você tem salmos que são chamados de imprecatórios. Esse é um dos salmos imprecatórios. Salmos onde o camarada estava com raiva. Vai dizer que você nunca orou com raiva? Você nunca orou para ninguém ficar doente, para ninguém morrer? As risadas denunciam. Estou brincando. Mas olha só. Senhor, leva, Senhor. Leva para a tua glória, Senhor. Nunca ninguém orou assim. Sabe? Cuidado, essa questão da oração, né? A gente fica assim brincando, mas é muito sério isso aí, por quê? A gente acha que o salmista, né? O salmista estava orando porque ele estava com raiva dos babilônicos. Ele estava querendo mais, que Deus pegasse os filhos dos babilônicos e despedaçasse eles contra as pedras. Ele vai dizer, feliz, bem-aventurado aquele que pegar o filho de um babilônico e matar. Por quê? No coração dele era aquilo. E olha só, Deus ouve nossas orações, as orações mais esquisitas. Deus ouve. E a Bíblia diz que o Espírito Santo transmite até com gemidos inexprimíveis as nossas orações. Queridos, nem sempre a oração que a gente faz chega lá no céu, na presença de Deus. Primeiro porque por vezes é contra o que Deus quer. Mas às vezes a oração está tão manchada com as nossas emoções, com as nossas raivas, nossas frustrações, aquela mistureba toda que a gente é, que o Espírito Santo precisa traduzir aquilo para chegar ao coração do Pai. E Ele exprime aquilo que está realmente no nosso coração, da nossa necessidade. Há consequências perigosas quando a gente faz esse tipo de coisa. Primeiro, é porque expressa preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Preguiça espiritual é complicado. A outra estimula a ansiedade. A gente fica ansioso para querer tomar de Deus as rédeas da vida, porque Deus está demorando muito. Deus está demorando demais, então deixa eu resolver minha coisa aqui. Abraão fez isso.
E olha no que deu. Até hoje, nós temos conflitos por causa de uma decisão precipitada de um homem de Deus, o pai da fé. Martin Luther King disse: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero concluir esta terceira mensagem. Eu perdoa o avançar da hora, mas hoje a celebração teve muitas coisas, né, envolvidas, importantes. E eu quero dizer para você que quando a gente toma decisão, a gente não se isenta da responsabilidade. Não culpe Deus pelo que nós decidimos, mas haja de forma madura. Não fique escravo das suas decisões, porque Deus pode mudar a nossa vida. A Bíblia diz: o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, e como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Decisões segundo a vontade de Deus, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Primeira, nós vimos, qual é a vontade de Deus? Depende, decretiva ou preceptiva. Sabedoria de Deus, devemos buscar, onde? Na palavra de Deus. E hoje nós vimos que a direção de Deus é condicionada, mas que há bênçãos para aquele que está nessa condição. Hoje à noite, eu quero continuar essa série na quarta mensagem, que vai ser princípios para a direção de Deus. Princípios para a gente ter essa direção, e a Bíblia fala para a gente sobre esses princípios. Eu quero orar nesse momento, pedir a você que esteja fechando os seus olhos, colocando a sua vida diante do Senhor. E eu espero que você esteja em crise no seu coração. Eu espero que você esteja agora vivendo um momento de crise mesmo, teológica, espiritual, eclesiástica, pessoal. Porque crise é um momento de crescimento. É a oportunidade que a gente tem de rever a vida, de rever valores, de rever uma série de questões de comportamento, de decisões que temos tomado, para que a gente possa, a partir desse momento, tomar decisões acertadas, na direção que Deus tem para nós, buscando a sabedoria que vem de Deus. Coloque agora a sua vida diante do Senhor, esteja em oração, peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria, Pai, me dá sabedoria. Tão difícil, eu tenho vivido tomando decisões tão erradas, tão longe do que o Senhor tem, mas Pai, eu preciso estar na Tua presença. Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? As palavras de Jesus por vezes eram duras, eram difíceis, e os discípulos chegaram a questionar: quem pode ouvir isso? Mas a resposta deles em outro momento é: só Tu tens as palavras de vida eterna. Nessa manhã, se Deus tem falado ao seu coração, se em alguma palavra Deus tocou na sua vida, e é algo muito pessoal isso, eu queria convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar pela sua família. Deus abençoe cada um dos irmãos, as pessoas que estão se colocando em pé. Coloque-se em pé e diga: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu quero estar na Tua direção, eu quero tomar decisões segundo a vontade de Deus. Eu quero ter sabedoria na minha vida para tomar decisões, não apenas experiência de vida, mas sabedoria. Coloque-se em pé e diga: Senhor, eu preciso da sabedoria que vem da Tua boca, o discernimento. Talvez você esteja com questões pendentes,
que precisam ser resolvidas. E você precisa tomar decisão, mas não sabe como, não sabe o quê. E você está em crise, porque talvez decisões que você precisa tomar está indo contra princípios bíblicos, e você está em crise com isso. Coloca diante de Deus, peça a Deus sabedoria, fala: Senhor, abre os olhos do meu coração, Pai, para que eu possa ver. Eu não sei se também há alguém nessa manhã que ainda não conhece a Jesus, ou pelo menos não entregou a sua vida a Jesus, mas hoje gostaria de fazer, porque diz assim: eu não posso mais viver sem a direção de Deus na minha vida, e isso só através de Jesus. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Onde você está? Lá em cima na galeria, aqui embaixo. Há alguém que quer entregar a sua vida? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Vamos orar nesse momento. Senhor, toma o teu povo, Pai, nas tuas mãos nessa manhã. Abençoa, Pai, guarda. E dá-nos, meu Deus, sabedoria, é o que nós te pedimos. Discernimento, é o que nós te pedimos. Que possamos ouvir e aceitar as tuas palavras, guardá-las em nosso coração e clamar por sabedoria e discernimento para vivermos melhor, para vivermos bem, com qualidade espiritual de vida, para que, ó Deus, possamos levar esta mensagem a tantas outras pessoas que precisam do Senhor, para que as pessoas olhem para nós e digam: o que houve? Qual é a razão da sua esperança? E nós possamos responder: é Jesus. Meu Deus, dá a tua bênção a cada um dos teus servos, pessoas que se colocaram em pé agora, porque estão tomando decisões, ó Deus, íntimas em seus corações, que só o Senhor conhece, só o Senhor sabe. Ó meu Deus, dá força, coragem e bênção, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Toda a igreja, coloque-se em pé e cumprimenta a pessoa que está perto de você. Diga assim: Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Abençoe. Deus abençoe.